Meu querido evangelista, vai ser só ele. Pode entregar na mão dele lá o microfone. É ele que vai fazer? Então tá bem. Deus abençoe. Então a beleza e a glória do culto levítico. Hoje nós vamos aprender, estudar o que vocês já estudaram também em casa, sobre a beleza e a glória do culto levítico. Aqui está. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo que Deus o amou de forma tão grandiosa, que Deus fazia de tudo para atrair esse povo a cada dia para perto dele. E nós sabemos que o livro de Levítico, ali estão as leis, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, para que o povo servisse como era para servir a Deus, com reverência, com temor. Verdade prática. Vamos lá, meu evangelista Edivaldo. Evangelista Edivaldo? Aleluia. Verdade prática. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Então, o verdadeiro culto divino, a expressão aqui da verdade prática, o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Tem que haver o quê? Um quebrantamento de coração pela integridade de espírito. Nós observamos que o povo, ao sacrificar, adorar, levar ali seus sacrifícios a Deus, quando Moisés e Arão estendiam as mãos que abençoavam o povo, a Bíblia diz que a glória do Senhor aparecia, se manifestava de forma tão gloriosa que o povo jubilava e se prostrava diante de Deus. E nós vamos hoje ver nesta lição, pegar um pouco de sábado, que falou sobre, na era patriarcal, que nossos patriarcas, o primeiro grande patriarcas a prestar culto a Deus foi Noé. Noé foi o primeiro, depois veio Abraão, Isaac, Jacó, e todos eles fizeram o quê? Sacrifício a Deus. Eles fizeram o quê? Com esse frio, irmãos, o crente vinha à igreja, Deus sabe que realmente você está aqui porque você ama Ele. Nós não estamos aqui não é porque nós somos os mais fortes, ou mais crente, ou mais responsável, não. É porque
Nós queremos cultuar. Tem pessoas que estão com desejo de estar aqui para cultuar, adorar a Deus, porque tem um coração voltado para Deus. Mas nós sabemos que os trabalhos, a correria do dia a dia, às vezes, traz esta falha em cada um de nós. Mas observamos que estes homens, os patriarcas, eles cultuavam a Deus com sacrifício. Abraão, quando fez o sacrifício ao Senhor, as aves de rapinas vieram para querer comer ali o seu sacrifício, e ele ficou ali enxotando aquelas aves de rapina. Aqui no meu sacrifício não, é para ele. Aleluia! A adoração do patriarca, ele estava ali, não, eu estou aqui sacrificando a ele. Glória a Deus. Então observamos que no período de Moisés, Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. A partir daí estabeleceram-se as festividades sagradas como a Páscoa, o dia da expiação. Todos conhecemos isso. Agora não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar ao Senhor. Você encontra estas passagens bíblicas em Êxodo, Levítico. É a história de Israel. Israel, as famílias eram intimadas a cultuar a Deus. E ninguém ia de mão vazia para a casa de Deus, não. Alguém tinha que levar alguma coisa. Todos iam oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Quando oferecia, Arão e Moisés abençoavam o povo e a glória se manifestava. A presença de Deus, o culto, irmão, sem a glória de Deus, não é válido. Não é válido o culto sem a presença, sem a glória, sem o poder, sem a unção. Não é válido. Todo culto, quando o povo vem com o coração quebrantado adorar a Deus, que o levita vem louvar a Deus, o pregador prega a mensagem, aquela pessoa ela é tocada pelo louvor, pela palavra, pelo Espírito de Deus. Ele se derrama, a glória de Deus envolve ele, envolve ela. Aí aquele culto é inesquecível. Ele vai para casa, ela vai para casa. Oh, que culto gostoso! Quinta-feira eu sei que vai ser do mesmo jeito. Sábado vai ser do mesmo jeito. Domingo vai ser do mesmo jeito. Porque Deus está se agradando. Deus está se agradando. Aquela pessoa tem... Quando o povo ia sacrificar, adorar a Deus, porque eles eram intimados e eles reconheciam o Senhor como o único Deus, eles iam com convicção de que a glória ia se manifestar. De que o poder de Deus ia se manifestar. E os elementos que eram nos cultos apresentados, nós vamos continuar aqui na nossa lição. Já foi
nós vamos ver aqui, nesta lição de hoje, como era o culto no Antigo Testamento. Eu já falei um pouco. Os elementos do culto levítico. Nós vamos ver isto e também explicar as finalidades do culto levítico. O culto levítico no Antigo Testamento, irmãos, era assim, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. E nós vamos ver aqui que nós já observamos que a glória do Senhor se manifestava de forma poderosa, que o povo se prostrava diante de Deus. E quais eram os elementos usados no culto levítico? Nós temos, já foi ministrado aqui na lição passada, no sábado, que era cânticos, exposição da palavra, oração, leitura da palavra e bênção. Nós observamos que o escritor ou comentarista que da nossa revista, ele traz primeiro o sacrifício, o culto inaugural do Santo Templo. Ele fala sobre a inauguração do templo e a chegada da arca. Nós vamos ver que foi marcado por uma grande quantidade de sacrifício de animais. E de forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram a sua ação de graça ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que é interessante é que vai geração e vem geração, sempre nós mesmos, quando estamos orando, nós, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós reconhecemos que antes de nós houve homens que cultuaram a Deus, sacrificaram a Deus, fizeram algo extraordinário para Deus e que marcou a história das suas gerações e até hoje está marcando a história de muitas gerações. Porque foram exemplar da sua maneira de cultuar a Deus, de servir a Deus, de estar em obediência a Deus. E também sacrifícios, cânticos, os elementos que eram usados, a exposição da palavra. Logo após, Salomão dirigiu-se ao povo fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Ele mostra claramente a intervenção de Deus em cada etapa da existência de quem? De Israel. E na sua exposição, na sua mensagem ao povo, aquilo trazia um aquebrantamento.
o remorso, o arrependimento, o desejo de se aproximar de Deus, de receber o perdão e que a glória de Deus continuasse no meio deles. A oração, esses são o quê? Os elementos que são usados no culto levítico. Oração. O rei Salomão, ele dirige uma oração. Leitura da palavra após o cativeiro babilônico. Nós vamos ver que Deus levantou Esdras, Neemias, para reavivar o culto levítico. E eles passaram a ensinar o quê? A palavra de Deus. Nós observamos que Esdras, o povo passava o dia em pé, do pequeno ao grande, ouvindo o quê? A palavra de Deus. Aí imagine hoje a nossa geração que cultua Deus. Se ele chegar na igreja e não tiver uma cadeira para ele sentar, ele já começa a murmurar. Vocês observam que eu sempre, quando eu estou no culto, eu gosto de ficar mais em pé. Eu me sinto mais à vontade de adorar a Deus em pé. Ou ajoelhado. Porque para mim, quem está sentado é aquele que é grande, que ele está sentado no seu trono. Mas cada pessoa cultua, adora como ele sente no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, esses são os elementos: a oração, a leitura da palavra, a bênção. O culto levítico era encerrado com a bênção arônica. Aos seres assim abençoados, os filhos de Israel, eles eram o que? Conscientizados de que eram propriedade particular de Deus. Eles eram considerados como propriedade particular de Deus, quando recebiam a bênção do sacerdote. Então o culto ele era o quê? Bem organizado. O culto a Deus, irmãos, vou falar um pouco aqui, nós vamos continuar a nossa lição, que nós vamos para o terceiro tópico, que é a finalidade do culto levítico. Nosso obreiro vai já colocar aí, já está, né? É a finalidade do culto levítico. Mas o culto, ele tem a sua forma, sua liturgia. Quem vai dirigir o culto, ele tem que começar da porta ao altar. Ele começa da porta, alguém para ficar na porta, os atalaias, quem vai orar, ler a palavra, vem o ministério da harpa, leitura da palavra. E todos nós sabemos que aqui nós estamos fazendo culto para Deus. Quem é chamado para ler a leitura oficial, ele só faz ler e ora, nada de explicar. Leu e orou. Quem é chamado para louvar, adorar, ele é chamado para adorar. Quem é chamado para dar uma saudação, no máximo 3 minutos, uma palavra 5, no culto de adoração ao Senhor,
Aí no culto tem oferta, tem louvor, tem pregação, tem adoração. E no final termina também com a bênção apostólica, que nós temos que neste momento receber a bênção mesmo e ter a convicção de que você é propriedade particular de Deus. Queridos, a finalidade do culto levítico, o culto levítico no Antigo Testamento tinha 4 finalidades básicas. Primeiro, adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica. Tudo lá no Antigo Testamento, sacrifício, expiação pelo pecado, pela culpa, tudo aquilo ali apontava para quem? Para o Messias, para o Cordeiro de Deus. Deus, Ele preparou tudo. Aí nós vamos ver que quando Deus se cansou de tanto boi morto, sangue, cordeiro, eu tenho que resolver isso. Tem que ter um sacrifício perpétuo. Aí nós vamos ver lá que João 3,16, que Deus amou esse mundo, né? De uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o culto levítico, ele tinha essas finalidades básicas. Primeiro, adorar a Deus e reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica. Primeiro ponto, quem lê? Adorar ao único e verdadeiro Deus. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava 2 coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava sua comunhão com o Senhor. Esse era o teor dos cânticos congregacionais do Santo Templo. Veja a sua adoração ao único Deus verdadeiro. Está em Levítico 19:4, Salmo 86:10, Salmo 97, versículo 9. Enfim, o culto afastava os israelitas de quê? Da idolatria, e aprofundava a sua comunhão com o Senhor. É interessante, ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava 2 coisas: a aceitação do único e do verdadeiro Deus, a rejeição aos deuses pagãos. O único, um judeu, um israelita, ele adora o único Deus. Ele não se curva nem diante de homem nenhum. Os judeus eles tinham um problema com os reis da época,
porque os reis queriam que ele se curvasse diante deles. Eu não me curvo diante de homem, só me curvo diante de Deus. Jacó, quando foi com o faraó, carou o faraó mesmo de peito lá. Eu tenho que se curvar. Ele não me curvo diante dele, não. Aí o faraó disse: não, deixa ele. Ouviu Jacó, ainda pediu para Jacó abençoar ele. Aleluia. Porque com Jacó estava a bênção. Mardoqueu deixava o Ramã doido. Ramã ficava mais endemoniado quando via Mardoqueu em pezão lá, ó, peito tufado e olhando para o céu, olhando para o único Deus. Então eles não aceitam, eles não adoravam outro Deus. Então eles, adorando o único Deus, o Deus verdadeiro, eles rejeitavam os deuses pagãos, as idolatrias. O salmo lá, que diz que o Deus que tem mão, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem o pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. É o Deus deles, estava falando dos pagãos. Mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, que tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem boca e fala, tem nariz e cheira, tem mão e apalpa, tem pé e anda. Nós adoramos o Deus de Israel, porque a igreja é o Israel espiritual. Então, eles adoravam o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Eles não adoravam outro Deus. E também a finalidade do culto levítico era reafirmar as alianças no culto levítico antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Já em seus cânticos reafirmavam a fé na presença de Deus em sua vida familiar e comunal, como mostra o Salmo 100. Quem leu o Salmo 105 aí? Salmo de número 105. Salmos não tem capítulo, tem número. Amém, irmãos? 105. Glória a Deus. Salmo 105. Nós estamos no culto de EBT. Aleluia. Sábado você vem para reforçar. Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo,
não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toques nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Amém. Aí está a reafirmar as alianças antigas. Eles, nos cânticos, eles louvavam, cantavam e adoravam, engrandecendo Deus único e verdadeiro. Tudo o que acontecia com Israel, a sua trajetória servia para eles glorificar a Deus, engrandecer a Deus diante das outras nações. Quando o povo de Israel saiu do Egito, as outras nações, esse povo é diferente. Praga foi no Egito, mar se abriu. Estou sabendo que no deserto tem pão, tem carne. A roupa não envelhece, o sapato também cresce conforme o pé do menino vai crescendo. Esse povo é diferente. Um povo que adorava, cultuava, engrandecia o nome do Senhor. Queridos, se nós olharmos, quando nós olhamos para a história de Israel, a maneira em que eles cultuavam, que eles adoravam, que eles serviam a Deus, o livro de Levítico, que está registrado, o culto, a adoração de Israel, e que nós precisamos a cada dia melhorar o nosso culto, a nossa adoração. Por quê? Nós adoramos, não é qualquer Deus, é o único Deus, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Se nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor, mas Ele está no seu trono, tendo controle de tudo, de nossas vidas, deste mundo. Cada pessoa neste mundo, aleluia, Deus conhece até quantos fios de cabelo tem na cabeça e até quantos já caíram, viu, evangelista Edivaldo? Aleluia. Oh, esse Deus é tremendo. Então Israel, eles reafirmavam as alianças antigas no culto levítico. Os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, Isaque e Jacó, e já em seus cânticos reafirmava a fé na presença de Deus em sua vida, família, aleluia, porque eles viram a grandeza, o poder de Deus. Aleluia. Terceiro, professar, finalidade do culto levítico, professar o credo divino. Em seus cultos, os israelitas faziam o quê? Como é que é? Guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo. Ouve, Israel, o Senhor,
nosso Deus é o único Senhor. Alguém lê lá, Deuteronômio 6,4. Nesta sentença se resume-se toda a teologia do Antigo Testamento, que a igreja de Cristo recite essa doutrina. Vamos ver lá, Deuteronômio 6,4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Veja só o que os israelitas tinham em seus cultos. Os israelitas eram guiados pelo ministério levítico, mas nós observamos que nesta sentença resume-se toda a teologia do Antigo Testamento, e nós observamos que ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amar a Deus. E como nós devemos demonstrar o nosso amor a Deus? É a nossa dedicação aos cultos, ao serviço do Senhor. Se eu não sou dedicado em adorar, em servir a Deus, em fazer a vontade do Senhor, eu estou desonrando a Deus. Eu canto, mas não ensaio nenhum hino, não oro, não me consagro para aquele louvor, mas quero apresentar Ele da mesma forma. É relaxado. Eu prego, mas não oro, não peço a misericórdia na minha vida. É um adorador, é um instrumento de Deus, mas não está fazendo como é para ser, não está amando a Deus. Queridos, a igreja, o povo de Deus, nós estamos conhecendo neste ano a grandeza, aleluia, a beleza e a glória do verdadeiro culto a Deus. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus para quando nós chegarmos aqui para adorar, irmãos, sermos inundados pela presença, pela glória. Aí vai chegar o cego no culto, lá tem glória, tem presença, o cego é curado. Vai chegar o surdo, o mudo no culto, mas lá tem glória, tem presença, ele sai curado. Chega o paralítico, o cadeirante também, mas tem uma igreja que ora, que busca, que cultua a Deus com o coração voltado, quebrantado, tem presença, tem glória. O cadeirante chega, o paralítico chega, se levanta e adora também, porque tem a presença, tem a glória. Não pense que o que atrai as pessoas à igreja, para estar no nosso meio, no povo de Deus, para a casa de Deus,
é as formalidades, como que eu posso expressar aqui para vocês? É as belezas. Não vamos florir aqui, encher de tanta coisa, porque isso atrai as pessoas. O que atrai o pecador para a casa de Deus é a glória de Deus, é a presença de Deus. Eu já vi pessoas ímpias vir ao culto e chorar como se fosse uma pessoa que conhecesse a Deus. Hoje, irmão, nem o crente está chorando. Não é verdade, evangelista? O ímpio, o traficante, chegou no culto e o camarada estava lá chorando, dizendo: eu quero Deus também, porque a presença estava lá, a glória estava lá. Pastor, e qual é o segredo para mim fazer o meu culto e ter a presença? Deixa eu dizer para você, o culto começa em casa. Eu vou adorar hoje na casa do Senhor. Já vem de lá em espírito, irmão. Hoje o meu culto vai ser o melhor. Aí não vem para cá, não vem cultuar a Deus, olhar para o defeito do seu irmão, não. Porque se nós ir cultuar a Deus e olhar para o defeito do irmão, nem eu e nem o irmão, nem você, ninguém. Mas quando você vem cultuar a Deus, veja só, o povo ia com propósito, sacrifício, adorar a Deus, oferecer ao Senhor sacrifício, se agradecer a Deus por tudo. A glória era manifestada de forma gloriosa. Estava ali o povo adorando a Deus. Os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele o requer de cada um de nós. Por isso deixaram-se contaminar pelo formalismo. É a conclusão, meu filho. Ainda falta ali espera aí, ainda tem aguardar o Messias, né? No livro de Salmos há uma elevada cristologia que descreve a paixão e morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis. No Salmo 22 em diante, um israelita crente e predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, pois o culto levítico era essencial e tipologicamente cristológico. Está em Lucas 2, 27 e 35. O Simeão estava esperando, né? E quando ele recebeu o menino que apresentou no templo, ele disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque eu já vi com meus olhos o Salvador de Israel. Então, queridos, Jesus veio como Deus havia prometido, morreu, ressuscitou, subiu para o céu, e Ele mandou o Espírito Santo para estar com a igreja. Ele mandou o Espírito Santo para estar com a igreja, e a igreja precisa a cada dia pedir o governo do Espírito Santo. Eu acho lindo uma mensagem do nosso pastor presidente, que ele prega sobre o governo do Espírito Santo, que o governo é estar com ele. E ele fala que esta obra está no governo do Espírito Santo. Assim eu creio.
Nós cremos. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja, nós, o povo de Deus que estamos na terra como um povo diferenciado, as pessoas olham para nós nas ruas, no mercado, no metrô, e quando identifica você como um crente, um cristão, diz: ali é um crente, é um irmão, é uma irmã. E nós precisamos, ô relógio, calma aí, meu filho. E nós precisamos pedir ao Senhor, que nem Jeremias: Senhor, volta a fazer como antes. Resplandece o teu rosto sobre nós, que a tua glória se manifeste nos nossos cultos, na nossa adoração. Precisamos estar diante de Deus, cultuando ao Senhor em santidade, com coração quebrantado, sem mágoa, sem rancor, aleluia. Aí o meu culto, o seu culto, o culto da igreja, a adoração da igreja, não há barreira, não há potestade, não há principado que possa bloquear o meu culto, o seu culto. A sua adoração vai chegar diante de Deus. Se coloque de pé, meu irmão. O culto, a conclusão: os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele o requer de cada um de nós. Por isso deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Então adoremos a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. Romanos 12:1-3, né? Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis-vos o vosso... Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, vosso corpo em sacrifício vivo, santo. Você já pulou. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso culto racional, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vem o que? Oferecer o nosso corpo, o nosso culto. Você traz o seu corpo vivo, tem que estar santo, em sacrifício para Deus. Irmãos, só adora a Deus quem está vivo. Morto não adora a Deus. Morto não adora a Deus. Há uma igreja na Bíblia, por nome Laodiceia, que estava morta. Mas nós precisamos cultuar a Deus e sentir a sua glória, o seu poder, a sua graça, a sua unção no nosso meio, pois Ele está conosco. A presença de Deus está conosco. A glória de Deus está no meio da igreja. O Espírito Santo ainda está com a igreja.
e muito em breve a igreja, os adoradores, aqueles que cultuam a Deus, serão tirados desta terra para adorar no céu para todo o sempre. Aí vai acabar todo o sofrimento, toda a luta, toda a angústia, todo o choro, toda lágrima vai ser tirada, vai ser enxugada dos seus olhos. Amém? Glória a Deus. Então continue. A cada dia peça a Deus: Deus, eu quero melhorar o meu culto, eu quero oferecer o culto perfeito ao Senhor. E nós vamos ver, este ano Deus vai mudar a história da igreja. Este ano Deus vai mudar a história do povo dele. Nós vamos ter culto que a glória vai ser tão grande que vai ter homens e mulheres, jovens e crianças que serão levados nos braços para casa, porque a glória de Deus vai tomar de conta do seu povo. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, porque Deus continua poderoso. Querido e eterno Deus, Pai,